Boa noite! Daqui a pouco estarei dando um estudo sobre o tema Louvai ao Rei. Louvai ao Rei. Eu sou o pastor Frank, eu sou o pastor da Primeira Igreja Batista em Arembepe e é um imenso prazer ter você aqui comigo hoje à noite. Então, conforme nosso tema Louvai ao Rei, vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite no livro de Salmo capítulo 47, Salmo capítulo 47, versículo de 1 a 9. Salmo capítulo 47, versículo de 1 a 9. Salmo capítulo 47, versículo de 1 a 9. A palavra de Deus diz o seguinte: aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trompeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Oremos, nós pedimos hoje à noite que verdadeiramente teu nome seja exaltado acima do terceiro céu, pois tu és digno de toda honra e todo louvor. Pai, nós entramos mais uma vez na tua santa presença, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz de Calvário. E Pai, nós te louvamos por seu Deus eterno, por seu Deus autoexistente, autossuficiente, por ser o único e verdadeiro Deus. E Pai, nós clamamos a Ti hoje à noite, que o Senhor esteja falando com nossos corações, esteja aplicando a Tua palavra aos nossos corações. Pai, nós pedimos que nós podemos entender a Tua palavra, entender a Tua vontade e fazer ela em nossas vidas. Pai, nós pedimos que através de tudo que há de acontecer, que o Teu nome seja honrado e glorificado. Pai, esteja comigo no abrir e fechar da minha boca, que eu possa simplesmente ser um instrumento nas Tuas mãos. Isso nós te pedimos, do nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvai ao Rei. Louvai ao Rei. Nós vemos aqui que o autor são os filhos de Corá. Nós sabemos que eles foram regentes do coral do tabernáculo. Por isso nós sabemos que nesse momento o tabernáculo ainda está o lugar onde Deus habita, né? No Velho Testamento, Salomão não tem construído o templo ainda, e aí estamos falando sobre o habito de Deus, o fato que esses filhos de Corá são os regentes do coral do tabernáculo. Então nós temos dois pensamentos sobre nosso tema, louvai ao Rei. Primeiramente, nós temos um convite para louvar. Um convite para louvar. Está aí no todos os versículos, praticamente, um convite de cantar, de louvar a Deus. E nós queremos esclarecer como nós devemos louvar a Deus. E vamos tirar nossos pontos desses versículos. Primeiramente, nós devemos louvar a Deus alegremente. Ele fala no versículo 1 de aplaudir com as mãos. Deve aplaudir como expressão da nossa alegria interior,
com um sentimento de felicidade, de satisfação, de celebração. Nós estamos louvando ao Rei. É muito lindo isso. Nós queremos lembrar que é com grande alegria que nós temos o Rei dos Reis como nosso Deus, como nosso Mestre. E não devemos louvar a Deus com tédio, com tristeza, forçado. Não, devemos alegremente louvar a Deus, porque estamos felizes que Ele é nosso Deus, Ele é nosso Rei, que Ele reina em nossas vidas, que Ele é nosso Senhor. Nós devemos louvar Ele com satisfação, celebrando quem Ele é e tudo que Ele tem feito e há de fazer ainda em nossas vidas. Então, como devemos louvar esse Rei? Alegremente. Segunda maneira que devemos louvar esse Rei é universalmente. Ainda no versículo 1, ele fala quem deve louvar, como louvar, são todos os povos. Agora, é interessante, porque precisamos lembrar o contexto. Quem é o recipiente desse salmo são os judeus. E os judeus sabem que eles são o povo de Deus. Deus o escolheu, começando com Abraão. Tem feito promessas, alianças, grandes coisas, muitos milagres. E muitas vezes tem um pensamento que só eles vão louvar esse Deus. Mas o autor diz não, todos os povos, até os gentios, todas as nações, todos os povos, universalmente, todo louvar a Deus. Então, alegremente, universalmente, número 3, frequentemente. Olha, se você olhar no versículo 1, versículo 6 e versículo 7, você vai ver nada mais, nada menos do que 7 referências a cantar louvores ao Rei. De forma que, no versículo número 6, ele fala isso 4 vezes. Por que será que ele está elaborando isso? Por que será que está enfatizando isto? Porque muitas vezes nós não louvamos a Deus. Então, o autor quer que nós cantamos louvores, que nós adoramos esse Deus, que exaltamos Ele, que louvamos ao Rei frequentemente. Não somente no dia do culto, não somente no domingo, não somente na quarta-feira, durante a semana toda, todos os tempos devemos louvar ao Rei frequentemente. Ou seja, você não pode louvar Deus demais. Impossível é. Porque Ele é digno de toda honra e todo louvor. Então, alegremente, universalmente, frequentemente e número 4, inteligentemente. Olha aqui no versículo 7, ele diz o seguinte: cantai louvores com inteligência. Devemos saber, devemos conhecer o motivo que nós estamos louvando a Deus. Às vezes a gente pode estar cantando palavras, podemos falando palavras sem perceber o significado, o motivo dessas palavras. Mas o autor nos convida de louvar a Deus, de cantar louvores com inteligência, de conhecer e proclamar as razões do nosso louvor. Ou seja, o autor está nos convidando de louvar a Deus de forma que é agradável a Deus. Não de forma rotinária, não de forma morta, não de forma que é obrigado, mas com alegria, com satisfação, todas as pessoas constantemente. E aqui com inteligência, nós sabemos por que estamos louvando a Deus. E nós vamos observar agora, segunda parte desse tema, louvar ao Rei, os motivos para louvar. E o autor não deixa por menos, ele vai esclarecer por que devemos louvar esse Deus, esse Rei, frequentemente, universalmente, alegremente, e cientemente, inteligivelmente. Então, aqui, motivos para o louvor, nós temos, número 1, primeiro, ele é tremendo. Ele é tremendo. Olha aí no versículo 2, ele diz o seguinte:
porque o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é magnífico, Ele é excelente, Ele é grandioso, é o Rei maravilhoso. E nós sabemos aqui, nosso texto, a palavra Senhor, aqui está em letras maiúsculas, que significa o quê, irmão? Isto é o nome hebraico Jeová. Isto é o autoexistente, eterno Deus, é o Criador. Tem motivos para louvar Ele? Sim. É o eterno Deus, é o nosso Criador. Ele é autoexistente, autossuficiente. Ele é altíssimo, é Deus alto, supremo, maior em poder, maior em sabedoria, maior em todas as coisas, em domínio e em glória do que todos os outros reis. Por isso nós devemos louvar ao Rei, porque Ele é tremendo. Segundo motivo de louvar este Rei é porque Ele é Rei sobre a terra. Olha o versículo 2. Ele repete, é Rei grande sobre toda a terra. Tudo acontece com a permissão de Deus. Ele reina sobre todas as coisas. Ele está sentado no seu trono, no terceiro céu. E tudo acontece com ciência, a permissão deste Rei. Ele é Rei não sobre Israel, não sobre o povo de Israel. Não. Ele esclarece aqui, Ele é Rei sobre toda a terra. Então louvamos a Ele porque Ele é tremendo. Ele é Rei sobre a terra. Terceiro motivo, aliás, nós temos um versículo aqui que vai falar sobre isso. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 15 a 16, falando sobre o fato que Ele é o Rei sobre toda a terra, motivo de louvar a Ele. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15 e 16, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e o único poderoso Senhor. Olha aqui, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem Ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei sobre toda a terra. Por isso nós devemos louvar esse Rei. Terceiro motivo, Ele alcançou a vitória e subiu para o céu. Olha aqui no versículo número 5. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trompeta. Esse salmo provavelmente está falando sobre coisas futuras, olhando para aquele momento que Cristo vai chegar. E Ele vai vencer a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre o inimigo. Então, será uma coisa passada naquele momento. Mas nós sabemos hoje, isso para nós é passado. Ele alcançou a vitória. Nós louvamos a Deus porque Ele já venceu a vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inimigo. Ele é o Rei vitorioso. Por isso nós louvamos a Ele. Olha o que fala aqui em Apocalipse. Olha comigo 2 versículos no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Apocalipse, capítulo 1, versículo 5 e 6. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e o poder para todos sempre. Amém. Como que Ele venceu essa vitória? Ele morreu, Ele derramou seu sangue na cruz de Calvário. E Ele é o primogênito dentre os mortos, ou seja, é o primeiro de sozinho entregar a sua vida,
e tomá-la de volta. O livro de 1 Coríntios 15 fala sobre isso. Ele é o primogênito dos mortos. Ele ressuscitou sozinho. Por isso ele venceu a vitória. Por isso nós louvamos a ele, porque ele é o rei vitorioso. E o quarto motivo, ele dominará todas as nações. Agora, pastor, você falou uma coisa aqui, que ele é o rei sobre toda a terra, e ele é. Mas esse domínio completo não tem acontecido aqui na face da terra. Mas está chegando um dia que isso vai acontecer. Deixa eu esclarecer o que está para acontecer. O próximo evento no calendário de Deus é o arrebatamento. O que é o arrebatamento, pastor? O arrebatamento é o momento que Cristo vai voltar nos ares e vai levar para o céu aqueles que já aceitaram Cristo, aqueles que colocaram sua fé no arrependimento, na obra completa de Jesus Cristo. E aí, depois disso, se você achar que é terrível agora, essa pandemia, não viu nada ainda não. A palavra de Deus descreve em Daniel, e principalmente no livro de Apocalipse, 7 anos chamado a grande tribulação. E essa doença, essa coisa da pandemia, vai parecer uma coisa insignificante em comparação das pragas e as coisas terríveis que vão acontecer durante 7 anos de tribulação. E no final desses 7 anos de tribulação, haverá uma batalha chamada Armagedão. E Cristo vai voltar com as pessoas que foram para o céu, já foram arrebatados, vai voltar com seu exército. Mas nós que já somos salvos, que vamos voltar com ele, não vamos precisar lutar, porque ele vai lutar. E naquele dia que ele vencer a batalha de Armagedão, aí ele vai estabelecer o domínio completo sobre todas as nações e haverá o começo do reino do milênio. Deixa eu ler alguns versículos que falam sobre isso hoje à noite aqui, mais uma vez no livro de Apocalipse. Eu vi o céu aberto e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo. E sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Versículo 13. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. O verbo em João 1. E estamos dizendo que Jesus Cristo é o grande rei. Jesus Cristo é Deus. A palavra de Deus. E seguindo os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca, versículo 15 e 16, saía uma e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu amado Jesus Cristo, devemos louvar ao Rei. E eu espero que nós podemos observar que tem motivos passados, tem motivos presentes e tem motivos futuros para alegremente, para frequentemente, para constantemente louvar este grande Rei.
E que nós podemos fazer isto constantemente, não somente hoje à noite, não somente no dia dos cultos, e inteligentemente nós podemos saber por que eu estou louvando esse rei, por que eu estou cantando essas palavras, o que essas palavras significam, quem é Deus, o que Ele tem feito para mim, o que Ele está fazendo, o que Ele há de fazer para mim. E eu falo para você hoje à noite, se Ele não é seu Salvador, Ele quer ser hoje à noite. Ele quer ser Senhor, Salvador e Rei da sua vida. Ele morreu por seus pecados. Ele ressuscitou no terceiro dia, pagando a penalidade, o salário do pecado para cada um de nós. E Ele quer entrar no seu coração. Abre a porta. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3:20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Convida ele para entrar e ser seu Salvador. Convida ele hoje à noite para ser seu Senhor, seu Rei. E assim você pode também louvar esse grande Rei. E que isso serve de estímulo, de ânimo, de fortalecimento, de desafio para nós que somos seus filhos, que nós podemos louvar ao Rei. E elevamos nossos olhos, porque um dia desse, Ele está para voltar, para nos levar para casa, para o nosso lar, lá no céu. Mas até lá, que podemos louvar ao Rei. Pai, nós entramos mais uma vez na Tua santa presença. E Pai, nós rendemos a Ti altos louvores, pois Tu és o Rei sobre toda a terra. Nada acontece sem a Tua permissão, sem a Tua ciência. E nós sabemos que Tu és o Rei vitorioso, Tu és nosso Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Senhor dos Senhores. Tudo está sob Teu controle, Senhor, já venceste a vida eterna. Senhor venceu sobre o pecado, sobre o diabo, sobre a segunda morte. Por isso nós podemos ter a salvação e nós temos uma herança lá nos céus. Mas Pai, nos ajuda. Nos ajuda nos tempos bons, nos tempos difíceis, que nós frequentemente, com grande alegria, nós podemos louvar ao Senhor, que és nosso Rei. Que isso se torne, que seja a realidade em nossas vidas. Nós te rogamos todas essas coisas e pedimos isso no nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado pela sua presença hoje à noite. Como sempre, se você tiver uma pergunta, uma dúvida, deixa aqui na caixa de comentários. Se quiser, fique à vontade de marcar um amigo, compartilhar, se achar que pode ser de proveito para alguém. E não esqueça, hoje à noite, se estivesse no templo, hoje nós teríamos nosso culto de oração, pois é quarta-feira. Então, quero encorajar você, reúne a família. Vamos separar nosso tempo de orar um pelos outros, né? Vamos orar para a salvação de almas, orar para Deus cumprir tua vontade e os pedidos um dos outros, para que nós podemos colocar nossas petições diante desse Rei soberano. E não esqueça também, domingo pela manhã, às 10 horas, eu estarei aqui, mais uma vez, para dar um estudo na palavra de Deus. Espero você aqui, domingo pela manhã, 10 horas. Que Deus te abençoe. Boa noite e tchau.